TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos dando início ao programa Educação e Trabalho. Sou o professor Tauser Fonteles e o tema de hoje é sucessão em empresas familiares. Para tratar do tema hoje, temos a consultora Aleteia Lopes e o empresário, que inclusive já participou do Jovens Empresários, da Associação dos Jovens Empresários, Eduardo Palhano. Meus amigos, eu queria começar sabendo quais os principais problemas dentro das empresas familiares. Porque o empreendedor, principalmente o empreendedor que tem aí a sua empresa no núcleo da família, ele gosta muito de trazer para dentro das empresas para ocupar espaços os familiares, né? Aí traz principalmente para a área financeira, que é a área que ele quer que pessoas de confiança. Quais os problemas mesmo dentro das empresas familiares? Existem alguns problemas que precisam ser superados. Um deles é esse que você acabou de falar, colocar herdeiros, né, em posições dentro da empresa que às vezes ele não tem competência para tal. Por exemplo, isso se dá muito por conta da divergência de pensamento. Geralmente o fundador, ele pensa o quê? Eu vou colocar meu filho no financeiro por conta da confiança. Mas o que é confiança para ele? Confiança para ele é ter uma pessoa de caráter que não vai roubá-lo. No entanto, confiança não é baseado só no caráter, também é baseado na competência. Então é necessário que esse filho, né, que possa cuidar do financeiro, mas ele também tenha competência para tal função. Então, esse é um grande desafio, preparar esses herdeiros para que realmente eles assumam posições nas empresas que eles tenham competência para assumir. Eduardo, a competência por cargo é superior ou inferior ao relacionamento familiar? Você como empresário? Essa é uma questão que vem de muitos anos, né? Um conflito constante nas empresas, né? Mas eu acredito que a empresa familiar tem que ter, como a nossa amiga falou, a função de desenvolver os herdeiros que vão atuar no negócio e tentar achar aquela pessoa mais adequada para aquele cargo que vai ocupar. Então, a empresa deve buscar investir no desenvolvimento pessoal das pessoas que vão assumir a gestão ou achar um acordo, uma solução para que aquele herdeiro, sócio, possa participar da empresa, mas não necessariamente num cargo de alta competência ou de extrema importância para a empresa. Ele possa trabalhar num cargo, né, não tão core business, né, não tão... um cargo importante, mas que não seja... que se ele cometer erros por conta da falta do profissionalismo, não vai destruir a empresa, entendeu? Então... Mas essa seleção é feita no mercado ou é feita na família? Geralmente, ela é feita na própria família, faz parte do processo de seleção DNA, exato. O pai vai olhando e diz, eu acho que esse meu filho leva jeito para o comercial, eu acho que esse meu filho leva jeito para o financeiro. Só que além de não ter realmente, traçar um perfil adequado, né, ao cargo, acontece também um outro problema, que é avaliar esse executivo familiar no cargo. Será que ele está dando conta realmente da função? Né? Então, assim, além de ser colocado na função, ele não é avaliado. E isso é necessário. Mas quem vai avaliar? O RH vai avaliar? Né? O setor pessoal vai avaliar o filho do dono? Não existe isso. Ela não tem neutralidade, esse setor não tem neutralidade para avaliar o filho do dono. Então, é importante que o empresário ele traga uma empresa terceira, né, uma empresa especializada, né, em avaliar executivos familiares para fazer essa avaliação. Porque realmente dedicar essa avaliação a um órgão de dentro da empresa é complicado, porque vai ter conflito de interesse. Né? É difícil uma pessoa que é subordinada, né, ao presidente avaliar o filho dele, né, que é diretor, gerente, né, para dizer se ele está indo bem ou não na função. Mas ele precisa ser avaliado. Todos nós, profissionais, precisamos de avaliação, né? Então, ele também precisa ser avaliado nesse cargo que ele está. Eu tinha um advogado que ele dizia o seguinte, nunca contrate quem você não pode demitir. Exato. Então, dentro da família,
Quer dizer, e aí você chega e diz assim, esse meu filho vai para o marketing, tem competência para o marketing, esse tem competência para o financeiro. E hoje em dia que as famílias são pequenas, 2, 3 filhos no máximo, quantos setores precisam ter uma empresa? E assim, melhor, né? Porque as empresas não têm tantos setores assim, né? Então, eu acho até um bom fator ter menos pessoas. Quanto menos pessoas, menos conflito, né? Menos conflito, mas vai ter que botar pessoa de fora para assumir outros cargos. É uma linha muito fina entre até onde vai a competência e até onde vai o membro da família. Porque as empresas mais bem avaliadas e mais valiosas do mundo hoje são empresas familiares. A gente tem vários casos aqui em Fortaleza. Um que eu sempre gosto de falar é o caso da Ibioca, que foi super bem valorizada e super bem vendida por um valor bem interessante e era uma empresa familiar, né? Porque a empresa familiar ela tem menos corrupção, o membro da família ele leva mais, ele bota mais garra no negócio do que uma pessoa contratada, uma pessoa geral. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Então, às vezes, o cara não é tão competente, mas está mais disposto a fazer o trabalho, né? Tem aquele filme do Steve Jobs, que ele está lá montando o Apple II e ele encontra com o engenheiro, ele começa a discutir com o engenheiro e o engenheiro fica fazendo corpo mole, não quer fazer o que ele quer, e o Steve Jobs o bota para fora. Aí o chefe de projeto chega para o Steve Jobs e fala assim, não, peraí, esse é o melhor engenheiro que tem no mundo. Não tem outra pessoa no mundo melhor do que ele. Ele fala, não interessa. Ele é o melhor do mundo, mas não quer vestir a camisa. Para trabalhar aqui... O melhor do mundo tem que vestir a camisa. Tem que vestir a camisa. De qualquer coisa. Então, um membro da família está bem mais suscetível a vestir a camisa, a dar aquele quilômetro extra. E isso é o que faz a diferença nas empresas. Até eu vou botar vou jogar essa batata quente na sua mão. Eu tenho certeza que você tem cases que vão ser contraditórios ao que o Eduardo está dizendo. Por ser o filho do dono, ele quer estar viajando, curtindo o dinheiro da família. É verdade. Eu tenho uma absurda certeza disso. Então, diga aí, contradiz o Eduardo. Na verdade, a gente tem, assim, diversos perfis, né, de herdeiros. A gente tem alguns herdeiros que são envolvidos muito jovens no negócio, né? Às vezes o pai leva durante as férias escolares para ficar na empresa. E isso vai agregando valor porque ele vai criando um sentimento, uma emoção, um afeto pelo negócio. Quando isso acontece, na maioria das vezes isso acontece, ele vai criando um afeto, né? Mas também, como você disse ou não, pode acontecer dele não criar um afeto. Eu já tive um caso de um avô que me contratou para fazer um trabalho com os herdeiros jovens. E aí o avô disse assim, olha, eu tenho uma neta de 15 anos que ela ama a empresa, ela adora vir aqui nas férias, né? Nas férias escolares ela vem para cá, ela fica aqui trabalhando, ela adora. E quando eu fui entrevistar essa neta, eu perguntei, você gosta da empresa do avô, né? Ele me falou que você vai nas férias. E aí ela olhou muito sério para mim e disse, eu odeio a empresa do meu avô. Eu odeio porque eu sou obrigada a ir nas férias, ficar trabalhando lá. Enquanto os meus amigos estão na Disney ou estão viajando, eu estou lá no trabalho, porque meus pais trabalham muito. E aí ela reclamou demais. Então, assim, você precisa saber o que é que você está passando para os seus filhos. Às vezes eu oriento os pais que quando eles chegam em casa à noite, eles levem assuntos leves para casa sobre a empresa, porque geralmente eles gostam de compartilhar só as coisas negativas. A empresa está ruim, peguei não sei quem roubando. E usa a família para descarregar. Né? E aí ele leva o desabafo. E aquela criança que está ali sentada, brincando de boneca ou de carrinho, eles estão escutando, né, o que o pai está dizendo, e aí eles vão vão crescendo com aquela ideia. Que não quero me meter nessa confusão, né? Só vejo o papai reclamar, o papai diz que não dá dinheiro, né? Então, assim, o que é que você está passando para os seus filhos? Isso é importante você fazer essa reflexão, para que você consiga, né, aproximá-los do negócio, mas não criar essa aversão, né? Como você falou, que pode acontecer. E qual é o melhor momento de fazer essa sucessão? Ou começar a preparar esse processo, né? Assim, no nosso trabalho lá da Herdares, a gente faz o seguinte, a gente começa a trabalhar com eles com 15 anos. Aí o pessoal, mas é muito cedo. Não é cedo para aproximar, porque eu sempre falo uma seguinte frase, você não casa com alguém que você não conhece, nem com alguém que você não tem afinidade, você não se apaixonou. Você não consegue casar com uma pessoa que você não conhece e não se apaixonou.
É a mesma coisa o trabalho do seu pai. Você só vai casar com esse negócio familiar se você conhece, se você sente afinidade por ele, se você se apaixona. E aí, isso você vai saber se você for se aproximando de uma forma profissional. Não ser jogado lá dentro, mas fazer com que o herdeiro entenda, né, passeie por esses negócios, entenda como é que se constitui uma empresa, né, e de que áreas elas são formadas. E além dessa experiência panorâmica na empresa da família, é importante também ela ter uma experiência fora da empresa da família. Então, a gente tem um programa de trainee para herdeiros, onde a gente coloca o herdeiro para ir ter uma experiência em outra empresa de um ramo totalmente diferente. Porque isso ajuda o quê? A ele comparar, a ele ter vivenciar uma outra experiência, a ele Trazer ter... experiência Além pra da dentro. experiência, também a questão dele ter... cumprir horários, porque ali não é a empresa do pai dele. Então, ele tem um horário para entrar, horário para sair, ele não pode sair a qualquer hora. Então, essa questão da ingerência, dele não passar por cima de ninguém porque ele é o filho do dono. Então, é muito importante que a gente aproxime esse herdeiro mais cedo, mas de uma forma profissional, não soltando nem jogando ele dentro do negócio. Eduardo, e na prática, como é que isso acontece? Como é que isso foi jogado para você? Foi Do com jeitinho 15 que ela anos? falou, Com você é 15 jogado anos. lá dentro. Você é jogado lá dentro, num ambiente que não tem regras, que não tem que os filhos têm um pouco mais de regalia do que os funcionários convencionais. Acho que isso é regra. Você já acontece chega como 90 diretor? Não, eu cheguei baixo e fui conseguindo chegar até diretor, né? Mas Aletheia, eu vou pegar o que o Eduardo está colocando, e assim, você chegar mais embaixo, mas chegar, todo mundo sabendo que você é o filho do você chega diretor, cheio de moral. chega servindo café, lá é o filho do diretor servir café, o café nunca vai estar ruim. É claro. É assim, Eduardo? É mais ou menos assim, mas a pergunta de quando é que deve começar a se pensar na sucessão, eu achei legal essa visão da consultoria, perfeito. Mas já do lado empresarial, eu acho que deve-se começar a pensar na sucessão na hora que se está se compondo a empresa. Quando você vai fazer o primeiro contrato social para registrar na junta. Mas nesse momento ele está preocupado se vai dar certo, mas você nem sabe se vai ter sucessão. Mas já deve começar a pensar de como é que vai ser a sucessão e como é que vai ser a participação. Se tem um sócio, eu tenho um sócio, se esse meu sócio morrer. Você está mandando casar pensando em se separar. Não, se esse meu sócio morre, quem é que vai ficar no lugar dele? Vai ser a esposa, vai ser um filho? Tá entendendo? Se essa empresa... Então, já logo desde o começo, é bom você já ter pré-definido algumas regras da sucessão. Porque a sucessão nem sempre é planejada, não dá tempo de planejar, né? Então, quanto antes se tocar nesse assunto delicado, melhor. Hoje, quando vou abrir uma nova empresa, eu já inicio pensando nessas possibilidades de sucessão e como é que deve ser feito. E a história tentar também sempre ter o tal do acordo de cotistas e os protocolos familiares, né? Então, acho que a hora de começar a pensar na sucessão, acho que é desde o começo. Aletheia, o Eduardo coloca, e é bonito, é lindo, mas na prática acontece isso, é mais ou menos como você comprar o seu túmulo. Você não pensa em morrer, não pensa em sair, principalmente o empreendedor, sair da sua empresa que você criou, né? O seu filho, eu quero ele lá estudando, você trabalha o dia todo para seu filho. Às vezes, o próprio pai diz assim, eu não quero que meu filho passe por isso, quero que meu filho estude e vai... Aí o pai mesmo tem aversão àquilo, né? Como é que está funcionando isso? Para convencer o próprio pai, né? Assim, o que o Eduardo falou foi bem pertinente, né? O ideal seria mesmo que eles já se preocupassem, né, com essas regras, bem no início da constituição da empresa. Mas, como você falou, às vezes o empreendedor ele é muito impulsivo. Então, ele está preocupado, né, em desbravar, empreender, né, no negócio. E muitas vezes ele não pensa, né, nas consequências de não ter algumas regras claras. E aí, assim, isso causa muito transtorno futuro. Porque, como ele falou, Eduardo falou, às vezes acontece do fundador falecer e ninguém esperava. Então, assim, eu já tive uma experiência com uma família empresária onde os dois donos, dois irmãos, né, eles morreram em 33 dias. Um de acidente de carro e o outro de infarto. Quer dizer, duas causas morte que você não espera, que são coisas que acontecem de uma forma fulminante. E aí, mal a família estava saindo, né, do luto da primeiro falecimento, vem um outro acidente. E aí isso é muito complicado, porque como não tem regra, e agora? Vamos fazer o quê? Como é que essa geração assume? Quem vai assumir? Né? Quem vai ficar fazendo o quê?
como profissionalizar sem ter tempo, como passar esse bastão de uma hora para outra. Então, o ideal realmente é pensar antes. E isso está acontecendo hoje em dia. Tem muitas empresas que procuram, né, as consultorias para já organizar um pouco dessa governança, né, para organizar um pouco, mesmo ainda com os filhos pequenos. Então, já tive experiências com famílias empresárias que os filhos ainda eram pequenos, mas eles já tinham as regras, né? Já tinham um protocolo familiar definido, já tinham um acordo de sócios, já tinham constituído uma holding separada da holding patrimonial, né, da empresa. E aí, essa estruturação, hoje em dia está se pensando mais, mas antigamente, né, os fundadores de gerações passadas, eles meio que não estavam muito preocupados com isso, não. E quais os erros mais recorrentes, tanto na sucessão, na escolha do processo, como também depois que assume, você descobrir que aquele seu filho não serviria para aquele cargo, né? Quais os erros que tem encontrado, Eduardo? Os erros que eu vejo é a falta de profissionalismo, a falta do preparo, né? Eu acho que o filtro tem que ser colocado antes da sucessão ser necessária, né? Então, a falta de profissionalismo dos membros da família, que muitas vezes assumem, como a gente já falou, né? Acaba assumindo um cargo que ele não está no momento para assumir. E, às vezes, também, quando a pessoa passa a bola, mas não passa a bola de verdade. Eu acho que esse também é um erro, um problema que pode gerar muito conflito e sérios, né? O gestor não se afasta de verdade, continua dando ordem, né? Continua ligando para a secretária e mandando a secretária fazer as coisas, então causa E a desculpa, eu estou só lhe ensinando. Estou só lhe ajudando. Só lhe ajudando, vai conduzindo mais do que você, né? Exatamente. O professor Ivan Landsberg, que é um grande estudioso, né, americano sobre gestão de empresas familiares, ele fala que existem 3 tipos de fundadores, né, os principais. São os fundadores monarcas, que são aqueles que só vão passar o bastão depois da sua morte, né, que é o caso dos reis, né? Então, depois que morre é que passa o bastão para o príncipe. Aí nós temos o fundador diplomata, que é o melhor que tem, que é aquele que vai para um conselho, ele institui uma governança, cria um conselho de sócios, ele passa a frequentar o conselho, ele vira um orientador das novas gerações, né? Então, ele prepara as novas gerações, ele passa realmente o bastão. Mas o fundador que a gente vê mais, né, principalmente a nível aqui Brasil e Nordeste, é o tal do fundador general, que é quem? Aquele que, como o Eduardo falou, finge que passou o bastão, passa o bastão no discurso, olha, eu passei o bastão, eu agora vou sair, eu tenho que viver mais minha vida com a minha esposa, mas na verdade ele não passa o bastão. E às vezes quando passa, ele passa de uma forma com que o herdeiro não consiga realmente pegar esse bastão. E aí ele volta, porque se o herdeiro cometer algum erro, ele volta por cima e dizendo que é o salvador da pátria, né? Olha, meu filho não conseguiu, eu tenho que voltar para salvar a empresa, né? Mas, na verdade, ele nunca saiu. Como ele disse, ele liga para a secretária, ele tem os olheiros dele, ele tem aquela pessoa de confiança que passa a informação. Então, assim, aí é muito mais complicado quando a gente tem esse tipo de fundador para fazer um processo sucessório. Foi mais ou menos assim que aconteceu com o Pão de Açúcar? Na verdade, que a família começou, os filhos começaram ali a fazer o que não devia e ele teve que voltar para ajustar? Assim, a realidade mesmo do que aconteceu, acho que só eles que podem realmente falar, porque existem muitas coisas nos bastidores mesmo, né? Que a gente não sabe. Mas, assim, é importante, nesse momento onde não se tem um consenso, se o filho vai entrar ou não, que a gente realmente possa juntar essa família e discutir, tentar chegar num consenso, né? Através desses meios de governança, a gente consegue dar continuidade ao negócio, mesmo não querendo os filhos se envolver. Nós vamos pedir aqui um minutinho de intervalo e no retorno, aí eles vão ensinar como fazer esse processo, qual a melhor fórmula para fazer esse processo, esse difícil processo de sucessão, de preparar a sucessão na empresa familiar. Só um minutinho, conto com você no retorno do segundo bloco do nosso programa.
Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Olá, já estamos de volta para o segundo bloco do programa Educação e Trabalho. Sou o professor Tauser Fonteles e hoje estamos com o tema Sucessão em Empresa Familiar. Conosco, a consultora Aleteia Lopes, e o empresário Eduardo Palhano. Nós terminamos o primeiro bloco querendo saber como devemos iniciar o processo de sucessão. Eu pergunto, como? Quais as técnicas? Como se deve começar isso? Para que a empresa também, os parentes, os familiares, não se sintam agredidos com as técnicas, né? Até porque estou passando por uma seleção, eu sou o dono, não preciso disso. Como é que funciona, Aleteia, na prática? Na prática, sim, é importante primeiro a gente ter um diagnóstico dessa família, né? Então, a gente tem que saber como essa família, como ela se constitui, né? Como é que se dá a proximidade do herdeiro, né? Quais são os herdeiros que estão já em linha de sucessão, estão dentro da gestão, os que não estão, se eles entendem do negócio, mesmo optando por outras profissões. Então, o primeiro passo é esse diagnóstico, né? Quando a gente chega, é entrevistar os membros familiares, entrevistar os agregados também, porque eles são formadores de opinião. Então, é bom entrevistar aquele herdeiro que já é casado, né? Então, é bom entrevistar o cônjuge, para que também o cônjuge se sinta inserido, a gente possa entender o que é que ele pensa desse negócio. Então, esse é o primeiro passo. Depois disso feito, a gente vai montando o que a gente chama de planejamento estratégico da família. Então, a família tem que definir alguns pontos. Por exemplo, ela tem que definir qual é a missão dela enquanto família empresária. Até quando essa missão está atrelada à missão do negócio. Além disso, quais são os valores que o fundador quer institucionalizar para as novas gerações? E aí, a gente vai montando esse mapa estratégico da família, né? Definindo os objetivos estratégicos dessa família. Por exemplo, um objetivo estratégico pode ser integrar mais a família com o negócio. Então, como é que vai ser feito isso? Que tipo de projeto pode ser desenvolvido? Quem vai coordenar as atividades desse projeto de aproximação dos familiares ao negócio? Quais são essas atividades que precisam ter? Depois de definido isso, a gente começa com os instrumentos de governança, que é o protocolo familiar, inicialmente, que são as regras e normas de convivência da família com o negócio. E aí entra de tudo, desde você pode usar o office boy da empresa para assuntos pessoais, você pode usar o carro da empresa para ir buscar os filhos na escola, porque às vezes essas pequenas coisas, elas causam, né, um conflito familiar que pode desembocar num problema no negócio. Então, tem essas formas, né, da gente conseguir construir essa boa governança. Eduardo, isso acontece na prática? Como é que isso é visto dentro da família? Exatamente. Imagine você não passar na seleção para fazer a sucessão do seu pai. É exatamente como ela está falando, né? Isso não ocorre, né? Não ocorre com muita frequência. A melhor forma que eu vejo de se fazer a sucessão é realmente contratando um profissional. Eu acredito que consultoria e mentoria tem que ser constante na empresa, né? Os empresários têm a visão errada de que você faz uma consultoria uma vez e pronto, acabou e a sua empresa vai ser a melhor do mundo. Na consultoria é constante. Você faz um ciclo, acabou, faz outro, né? E nas empresas familiares eu acho que é mais importante ainda. Então, acho que a primeira coisa é contratar realmente uma consultoria do ramo e identificar, como ela falou, né? Fazer o diagnóstico, identificar os players, né? Porque é como se existissem 3 esferas. Tem a família, né? Que tem os proprietários. Às vezes tem um cara que é sócio, mas que não é da família. Tem o da família que não trabalha. Tem o que é sócio e não é da família. Então, são as 3 esferas que tem que ser bem identificadas e tem que trabalhar tudo. E tem que ser feito um trabalho na família também.
porque muitas decisões dentro da empresa familiar, lá na mesa de diretoria, são desfeitas no almoço de domingo pela vovó ou pela sogra. Eu queria ou pela... saber disso. Levar a empresa para dentro da família e a família para dentro da empresa. A gente tem que ter um cuidado, né, quanto a isso. E a gente orienta muito os clientes sobre isso, porque às vezes eles acabam com o almoço de domingo porque eles só sabem trazer problemas, né, da empresa para dentro da E família. saber separar. Quer dizer, eu tenho Tem um que debate saber com você separar lá na esferas, família, mas na empresa você é meu parceiro, você é do marketing, eu sou do financeiro, a gente tem que esquecer aquela briga de domingo lá, sei lá, enfim, como é que funciona isso? E tem que ter fóruns, por exemplo. A gente instaura os conselhos de família, que são momentos, né, para discutir assuntos da empresa com a família. Mas o almoço de domingo, né, é um almoço descontraído, onde você tem que trabalhar Almoço de os vínculos família, não é reunião de familiares. negócio. Não é reunião de negócio, mas precisa também ter uma esfera de negócio dentro da família. Agora, claro, para isso, né, você tem que ter um fórum especializado. Profissionalizar a coisa. Profissionalizar, registrando os assuntos que foram discutidos, trazendo informações da empresa para a família, né, alimentando essa família para que ela acompanhe o negócio, mas sem ela ter essas ingerências, como ele fala. Porque, às vezes, acontece mesmo, se discute uma coisa numa reunião dentro da empresa e aí se leva para o ambiente familiar e isso é desfeito. Então, quando chega na segunda-feira, tudo que foi combinado na sexta, né, na reunião de conselho, às vezes é desfeito na segunda. Então, tem que ter cuidado com isso para não se perder a credibilidade também, né? O negócio também não pode ser contaminado por essas relações familiares mal resolvidas. Então, é importante que tenha fóruns, como ele falou, fóruns de sócios, fóruns de família, fóruns de negócio, né? E cada um discutindo suas esferas. É interessante, eu acho que tem uma ferramenta aí que deve ser usado muito, que é a ferramenta escutar. Que existem diferenças de gerações, né? Todas elas com suas características, como você bem disse, vão casar. E aí eu já ouvi muito amigos, quer dizer, dois irmãos casam e as agregadas dizem, deve estar te roubando, tu viu o carrão que ela comprou? Tu viu quanto ela gastou no shopping? Deve estar te roubando. Aí começa aquela história. Aí o irmão começa a desconfiar do outro irmão e começa a ter uma briga. E escutar também, Eduardo, o consultor chegando e dizer, você está agindo errado, mas você é o dono do negócio. Se você é um rapaz jovem, chegando, cheio de gás, não trabalhou e vem um de fora aí dizer que eu estou errado. É melhor que seja um de fora, que ele vem com uma figura de autoridade. Mas eu estou questionando exatamente a maturidade de você escutar. Você, empresário, filho do dono, escutar isso, a maturidade. Aí vai caber de cada um, né? Do processo. Do processo e da pessoa que está recebendo a notícia, né? Mas eu acho que a empresa pode prevenir isso aí investindo no desenvolvimento dos sócios. Eu acho que se cada sócio, a balança começa a se equilibrar quando o sócio deixa de depender da empresa e a empresa passa a depender do sócio. Eu acho que você tem que estar sempre se perguntando, hoje, sou eu que dependo da empresa ou a empresa que depende de mim? Hoje, se eu sair, eu vou fazer falta ou vão agradecer porque eu saí? Então, você tem que ter essa autoavaliação. E, às vezes, um terceiro falando, você vai escutar melhor do que um tio, do que uma mãe, do que um irmão, né? E, às vezes, até o tio, a mãe ou o irmão não tem mesmo a capacidade. Menospreza por ser próximo, né? A proximidade ressalta os erros, né? Você já prestou atenção, mas os ditadores e os reis, eles mantêm uma distância muito grande das pessoas porque eles são cheios de defeito igual a todo mundo e eles não querem que ninguém veja. Então, a familiarização você acaba enxergando mais os defeitos do outro. E muitas vezes esse defeito não tem nada a ver com o negócio, não atrapalha o negócio. Mas como é da família e como conhece o defeito, né? Então, o membro da família não é o mais apropriado para julgar se o outro membro é capaz ou não. É melhor um terceiro, que é uma figura de autoridade. O membro vai receber melhor a avaliação. Eu acredito que funciona melhor assim. Como é que funciona mesmo, até isso, no decorrer das gerações, essas diferenças? Assim, a gente tem, isso que o Eduardo falou é interessante, me remeteu um case, né, que eu tive. O pai, né, de 3 filhos, me contratou para a gente fazer uma avaliação dos filhos enquanto executivos, cada um assumiu uma área, um era gestor industrial, o outro financeiro e outro comercial.